No vídeo anterior, o Ash tinha acabado de perder a Liga Johto. Temos uma despedida extremamente emocionante entre os 3 amigos e o Ash decidiu seguir sozinho, deixando todos os seus Pokémons para trás, levando apenas o seu Pikachu para uma nova aventura na Liga de Hoenn. Acabando com o Pikachu ficando muito mal depois de um ataque da equipe Rocket. Hello my friends, eu sou Adriel e o Aja está no ar. Aqui estaremos começando a segunda parte do resumaço de Pokémon. Então antes de tudo já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o Aja tem muito resumaço vindo por aí. E tudo começa com o Pikachu sendo atendido pelo Professor Bridge em Hoenn. E aí que também conhecemos a May, uma garota que está indo para pegar o seu Pokémon inicial com o Professor Brick, mas aparentemente ela não quer ser muito uma treinadora. E a equipe Rocket acaba aparecendo novamente, e aí que o Ash acaba destruindo mais uma vez uma bicicleta de uma garota. E agora que ela tinha que voltar para sua casa, ela não queria fazer isso sozinha. E como ele tinha culpa por isso, ele se viu obrigado a ir junto com ela. Chegando na cidade de Petalburgo, ele conhece a família da May e principalmente o seu irmãozinho mais novo, o Max, além do seu pai Norman, que era o líder do ginásio. Esse que ele até tenta ter uma batalha contra ele, mas como ele só tinha o Pikachu, ele acaba não conseguindo. E assim ele segue o seu caminho e o Max vai junto com eles. E em caminho à cidade de Hasboro, eles acabam tendo uma incrível surpresa ao reencontrar o Brock, que se junta a eles na viagem e o Ash consegue pegar o seu primeiro Taillow. Depois disso, a equipe Rocket se encontra com um caçador que estava maltratando alguns Ekans e Koffs. Seu objetivo inicial era roubar esses Pokémons dele, porém eles acabam conseguindo libertá-los e Arbok e Weezing acabam indo junto com eles para cuidar dos seus iguais. É a segunda despedida mais triste desse desenho. Depois disso, com algumas dificuldades, o Ash consegue capturar um Treecko e assim finalmente poderia batalhar contra o líder de ginásio. Porém antes ele treina o Pikachu para ele aprender uma nova habilidade, Cauda de Ferro, que acabaria sendo bem útil para uma batalha contra Roxanne, derrotando e até conseguindo a sua primeira insígnia. Agora Pikachu, ataque nos pés com toda a energia que tiver, Cauda de Ferro! Legal! Você tira onda, hein? Seguindo para a cidade de Dilford lutando contra o líder Brawly, um dos seus Pokémons acaba evoluindo e o Ash acaba perdendo. Ele fica muito bravo com isso porque ele acha que o Brawly é um surfista preguiçoso que nem quer treinar os seus Pokémons. Porém depois ele acaba descobrindo que na verdade ele treinava e muito com eles. Tendo assim um momento de reflexão e também de mais treino, ele se prepara, acaba capturando também um Corphish e volta para pedir uma revanche, provando que seus treinamentos deram resultado e ele consegue vencer, e assim ganhando a sua segunda insígnia. Com destino agora para a cidade de Malville, eles acabam parando no meio do caminho quando a May tenta pela primeira vez participar de um concurso Pokémon, porém acaba perdendo e ainda assim ganhando confiança. Quando eles finalmente chegam a Malville, o Ash consegue facilmente derrotar o líder do ginásio Watson com seus Pokémons elétricos. Mas o que ele não sabia era que o seu Pikachu estava com a sobrecarga. O pobre do velhinho já estava querendo desistir de tudo. Mas o Ash explica o que aconteceu, derrota a equipe Rocket e ainda assim consegue a sua insígnia. E agora no filme Hirachi, o realizador de desejos, conhecemos um pouco mais da equipe Magma, vilões que querem ressuscitar o lendário Pokémon Groudon, e um dos seus ex-cientistas, o Mordomo, tem um plano perfeito para conseguir fazer isso, usando a energia do Jiraiya que irá absorver o Cometa Milênio. E aí que acaba aparecendo o Pokémon Absol que vem para proteger o Jiraiya junto com o Ash e seus amigos, levam ele até Forina. Ele não sabia que o Mordomo já esperava isso, faz uma armadilha, consegue capturar e usar sua energia para ressuscitar o Groudon. Porém as coisas não aconteceram como ele pensava. Tinha algo de errado, aquele monstro era apenas pura maldade. Então para salvar a sua amada Diane, ele acaba revertendo tudo o que ele fez. E por fim, com uma canção para o Hirachi dormir, ele finalmente cumpre seu objetivo, levando toda aquela energia de volta para a Terra. Depois temos uma ilustre aparição da Misty que veio de canto para participar de um festival. Ei, aqui, Misty! Oi, turma!
Mas tudo não passava de uma armadilha da equipe Rocket para conseguir sequestrar o seu Togepi. E o coronel que pediu isso o queria porque em seu reino era necessário ter um Togepi para se tornar realeza. E apesar dele ser para a princesa de lá, esse coronel acaba querendo se autoproclamar como rei. E no final dessa aventura o Togepi acaba encontrando outros igual a ele, então para protegê-los ele acaba evoluindo para o Togepi. Pela mesma história de sempre, ele acaba indo embora, causando a terceira e mais triste despedida do desenho. Togetic, eu amo você. E aí, você que já assistiu Pokémon sabe qual é a primeira? Depois disso, a Mei começa a treinar mais os seus Pokémons e vê o resultado disso no concurso Pokémon, onde ela consegue ganhar a sua primeira fita. E aí eles seguem para Lava Witch, onde o Ash enfrenta a recém-escolhida líder do ginásio, Flannery, que por ser novato ele ganha com uma certa facilidade, mas foi uma boa batalha. Então o Ash acaba capturando um Torque e tem a oportunidade de testá-lo em uma batalha contra o Watson novamente, porém dessa vez o Ash acaba perdendo. E a Mei continua evoluindo muito e competindo em outros concursos e superando seu maior rival, o Drew, conseguindo assim a sua segunda fita, cada vez mais se apaixonando em ser uma treinadora Pokémon. Depois disso, algo estava errado com o Trico porque ele estava sendo muito agressivo, começando a batalha sem o consentimento do Ash contra outro Pokémon que também estava na mesma situação. E no meio disso, os dois acabam evoluindo. Depois que eles acabam de batalhar, eles percebem que apenas precisavam descarregar suas energias. E agora o Ash tinha um Grovyle sem fazer nenhum esforço. Grovyle. E aí ele acaba voltando para Petalburg para desafiar o pai da Mei, o Norman, mais uma vez. E essa realmente foi uma batalha muito acirrada e muito emocionante, onde o Pikachu deu tudo de si com seus novos golpes, mas foi graças ao Grovyle que o Ash acaba ganhando essa batalha. E isso acaba abalando um pouco o Max, porque ele acreditava que seu pai jamais perderia para o Ash. Porém ele vai ter que superar isso, inclusive o Ash com a Mei também tem que se superar porque a tensão deles estavam grande, e eles não paravam de brigar, que era a clássica briga de quem tá gostando um do outro, mas não quer admitir. Cara, gosto muito da Mei, mas eu sempre torci pro Ash ficar com a Misty. Um dia você e eu também vamos ser casados. Depois disso, a Mei acaba entrando de novo para um concurso, porém dessa vez ela acaba perdendo, porque ela usa um Bulbasauro não muito treinado e o Drew acaba levando essa fita. Depois eles vão para o ginásio de Fort Wayne e acaba conhecendo a sua líder Winona. Eles têm uma batalha bem acirrada, mas o Ash acaba tendo uma criatividade suficiente para conseguir superar o Winona e assim conseguir a sua sexta insígnia. Faltando agora apenas 2 insígnias para ele conseguir todas. E seu próximo destino era a cidade de Mosby, porém antes a Mei acaba entrando para outro concurso e consegue ganhar mais uma fita, terminando a temporada com eles pegando um barco para irem até o próximo ginásio. Porém teríamos um filme no meio dessa história, que começa quando um Deoxys acaba caindo na Terra como um meteoro, quase fere um Rayquaza que acredita que estava sendo invadido. E assim eles começam uma luta poderosíssima, que ao final parece que o Rayquaza acaba vencendo, deixando apenas uma pedra misteriosa para trás. Essa que acaba sendo colhida por alguns investigadores que estavam ali no local, na qual eles estudariam durante 4 anos, percebendo que ela seria uma espécie de ser vivo, inclusive acabaria se aproximando do filho do professor Loud, o Tony. E é nesse momento que o Ash junto com os outros acabam conhecendo eles, principalmente o Tony, que tinha medo dos Pokémons por conta de um trauma que ele teve no dia que o Deoxys e o Rayquaza lutaram, mas nada de que um tempo junto com o Ash não resolva isso, não é mesmo? É nesse momento que acaba ressurgindo o Deoxys, que estava em busca daquela pedra, só que o Rayquaza percebe rapidamente a sua presença e vai atrás dele, dessa vez no meio da cidade, causando um grande desastre, deixando tudo sem energia, e aí que eles acabam percebendo que aquela pedra na verdade era outro Deoxys e tudo que o outro estava tentando fazer era resgatar o seu amigo. Então eles decidem conseguir recuperar toda a energia da cidade
e usam a tecnologia do laboratório para conseguir reviver aquele dióxido da pedra. E assim eles conseguem finalmente fazer tudo voltar ao normal. Porém, Rayquaza ainda via eles como uma ameaça e assim os dois devem se juntar para batalhar contra ele. No final eles acabam até se sacrificando para demonstrar para o Rayquaza que eles não queriam mal algum, conseguindo assim resolver todos os problemas e finalmente voltarem juntos para o espaço. Terminando com o Tori superando seus medos e a turma continuando a sua viagem. Porém, eles seriam interrompidos novamente agora pela equipe Rocket, que deixam eles no meio do mar e sem querer eles acabam entrando no submarino da equipe Magma. Lembrando que essa equipe tem o objetivo de expandir a massa terrestre da região, usando para isso o poder do Pokémon lendário Groudon. E já os seus rivais, a equipe Aqua, quer expandir a massa marítima e as chuvas da região, usando para isso o Pokémon lendário Kyogre. E acontece que nesse momento cada equipe tem capturado para si o Pokémon lendário da equipe rival. Então meio que eles estão na mesma situação até que uma infiltrada da equipe Magma acaba liberando o Kyogre. E ainda a Orbe Azul acaba assimilando ao Pikachu do Ash, dando a ele essa forma toda estranha. Além de que a equipe Aqua consegue controlar o Kyogre com sua orbe vermelha, ganhando assim uma gigantesca vantagem. Porém, o que ele não sabia é que a energia da esfera é tão poderosa que o ser humano não pode usar esse poder por muito tempo, senão ele acaba sendo consumido. Foi meio que aconteceu com o Pikachu e é o que iria acontecer com o Art, o líder da equipe Aqua. E nisso o Groudon acaba pedindo ajuda para o Pikachu no meio da sua esfera e ele consegue liberá-lo para parar o Kyogre, afinal ele não estava agindo por conta própria. Eles não eram rivais, apenas eram as pessoas que estavam tentando usar os seus poderes. E no final eles conseguem resolver tudo quando as esferas saem do Pikachu e do Art e acabam se fusionando e então explodindo, acabando de uma vez por toda essa obsessão em querer usar o poder desses Pokémons. E assim tudo volta ao normal novamente e eles finalmente conseguem chegar à cidade de Mosby, enfrentando os dois líderes do ginásio, Tate e a Lisa, tendo a única batalha em dupla dentro do ginásio. O que foi um pouco desafiador para o Ash, mas ele consegue superar os Pokémons específicos dos líderes, conseguindo assim a sua 7ª insígnia. Pikachu, cauda de ferro no Solrock agora! Swallow, golpe aéreo no Lunatori! Rock. Lunatone! O Ash então treina um pouco mais os seus Pokémons, a May compete em outro concurso e consegue ganhar graças ao seu Bulbasauro, levando finalmente a sua 4ª fita. O Ash então consegue capturar um Snowland e vai direto batalhar no seu último ginásio em Stópolis. E como o Ash é ansioso, ele acaba usando o Snowland nessa batalha mesmo nunca tendo testado ele antes. Só que por sorte ele acaba mesmo assim conseguindo ganhar. Finalmente assim conseguindo completar todas as 8 medalhas de Hoenn. Só que o próximo campeonato da liga só vai acontecer daqui a 3 meses. Então o Ash vai ter bastante tempo para treinar e vasculhar ali a região. E no meio disso a May também acaba conseguindo ganhar o último concurso e completar as 5 fitas que ela precisava para participar do grande festival. E assim todos eles vão para Slantport. O concurso seria realmente muito competitivo. O primeiro rival que a May acaba pegando tenta chantageá-la dando maus conselhos a ela. Só que mesmo ela cometendo esses erros e tendo uma desvantagem, ela percebe e acaba dando a volta por cima, afinal seus Pokémons eram muito mais habilidosos. E enfim ela teria que enfrentar o Drew nas quartas de finais e apesar de dar tudo que ela tinha, ela acaba perdendo para ele. E por fim que acaba ganhando esse louro aleatório aí, que engomadinho. Mas isso por fim passou um tempo e a liga estava prestes a começar. Também conhecida como Conferência de Evergrande, tendo as suas preliminares com mais de 600 treinadores. E lá o Ash acaba conhecendo o Morrison, o rival que acaba se tornando seu amigo. Além do Tyson, o treinador muito promissor que tinha literalmente o gato de botas. Todos conseguem passar as preliminares com até certa facilidade, depois de mais outras 3 batalhas da rodada de classificação e por fim chegam ao torneio da vitória. E o inevitável finalmente
finalmente acontece. O Ash e o Morrison deveriam lutar um contra o outro. O problema é que o Morrison não estava querendo batalhar contra um amigo dele, e por isso meio que estava deixando o Ash ganhar por um tempo. Mas o Ash acaba motivando ele a não fazer aquilo e batalhar de verdade. E quando ele finalmente faz isso, a luta fica muito emocionante, mas por fim o Ash acaba ganhando dele e avançando para as quartas de finais, onde ele enfrentaria o Tyson. O Ash gosta de fazer amigo pra brigar, né? Um idiota. Droga, é um idiota. E, my friends, essa é uma das melhores batalhas da Liga de Hoenn. E o Ash realmente estava indo muito bem e a luta foi muito acirrada até o último instante. Porém, mesmo depois de dar tudo de si, por um detalhe, o Pikachu acaba perdendo para o Meow do Tyson. Este que avançaria e acabaria sendo o campeão da liga. E assim acaba mais um ciclo dessa saga. A May com Max decide então voltar para a casa dos seus pais, enquanto o Ash, junto com o Brock, decide voltar para Kanto. Mas logo eles também se separiam e o Ash seguiria sozinho. Ele acaba passando pela cidade de Virilha com seu caminho de volta e acaba tendo uma batalha contra a Agatha, uma das integrantes da elite dos quatro. Na verdade, ele toma uma surra e aí que o Scott acaba explicando para ele que seria a Batalha da Fronteira, que ele teria que enfrentar o Cérebro das Fronteiras, que são líderes mais fortes que o comuns, equiparados até com a elite dos quatro. Ele fica muito interessado, porém ele volta para sua casa. Quando ele chega lá, ele se depara com todos os seus amigos esperando ele. E lá eles descansam um pouco, o Ash conta sobre a sua Batalha da Fronteira, então todos decidem acompanhá-lo nessa nova aventura. E o Ash sabe que vai precisar de toda a ajuda possível para essas batalhas e por isso ele acaba chamando de volta o seu Charizard. Porra! Charizard! Ai, me buguei. E assim eles chegam até a fábrica de batalha onde o Ash enfrentaria o primeiro Cérebro da Fronteira, o Nolan, que há muito tempo encontrou um Articuno ferido e decidiu ajudá-lo, e desde então eles são muito amigos. O Ash fica muito empolgado com isso e decide batalhar contra o Articuno, e apesar de ser uma luta muito acirrada, o Charizard consegue provar o quanto ele ficou forte, derrotando o Articuno e ganhando o primeiro símbolo da Batalha da Fronteira, o símbolo do conhecimento. Vai, Charizard! Arremesso sísmico! Depois disso, eles devem ir até a arena de batalha, só que antes a May para em mais um dos seus concursos, consegue ganhar sua primeira fita da região de Kanto. E seguindo, o Ash chega à arena de batalha para desafiar a Greta, outra líder muito desafiadora, que usa seus Pokémon lutadores com uma velocidade incrível. Porém, graças aos ataques poderosos do Snorlax, o Ash acaba conseguindo ganhar sua segundo símbolo da fronteira. No meio do seu caminho, a May acaba ganhando um ovo misterioso de uma família e também acaba disputando e ganhando a sua segunda fita. Indo ao sul da cidade de Lavanda, eles chegariam até a cúpula de batalha, enfrentando o Tanker, que é super famoso. As suas batalhas são um espetáculo e toda a imprensa sempre está por lá. E além de tudo isso, ele tinha dois Pokémons extremamente poderosos, e o Ash não teria muita chance se não fosse a sua estratégia de fazer com que os dois Pokémons acabassem brigando entre eles, que acaba dando super certo, e assim ele consegue vencer e levar o seu terceiro símbolo da fronteira. E assim eles devem ir até o pico de batalha e enfrentar a Luz, que no meio desse caminho o ovo da May acaba se transformando em um Eevee. Quando eles finalmente chegam no pico, a Luz deve ter sido a primeira garota que retribuiu o interesse ao Brock. E eu sinceramente shippei muito esses dois. O que poderia ter dado muito certo se não fosse a porra do maligno do Max. Moleque demoniado. Enfim, a batalha do Ash contra ela também foi muito acirrada como sempre. E apesar do seu Milotic que aguenta bem os ataques do Pikachu, o Ash consegue com as suas estratégias mirabolantes vencê-la e levar o símbolo da sorte, o seu quarto símbolo da competição. Depois disso, a May participa de mais um concurso, porém dessa vez acaba perdendo. E o Grovyle do Ash acaba evoluindo para Setaile, tudo porque ele tinha se apaixonado pra logo depois descobrir que ela já tinha outro. Assim ele fica bem abalado e momentaneamente ele não consegue realizar os seus ataques. Depois disso a May volta para participar de outro concurso e ela também quase não consegue ganhar se não fosse pela ajuda do próprio Drew, o seu rival de
todo esse tempo, que agora deu uma moral pra ela e até mesmo começou meio que gostar dela. Enfim, ela consegue mais uma fita. Depois disso, eles vão até o Palácio da Batalha para enfrentar agora o Spencer. O Ash acaba tendo muita dificuldade na batalha porque o seu Sethariel ainda estava com seu coração partido. Então o Ash teve que equilibrar suas emoções e mesmo com tudo contra o seu favor, eles ainda assim conseguem ganhar, levando o seu quinto símbolo, o do espírito. Depois de acontecer outro concurso Pokémon, só que dessa vez o Brock vai participar para tentar impressionar uma garota. E no final, claro, ele tem uma batalha contra a Mei e por muito pouco ela acaba ganhando, que deixa ela um pouco triste porque ele nem estava treinando nem nada e ele nem estava com seu poderosíssimo Onix. E de qualquer forma, ela acaba levando a fita. E assim eles vão para a Torre da Batalha e o Ash acaba conhecendo a Annabelle. Annabelle? E toda vez quando ele tá ganhando várias seguidas, ele fica um pouco convencido, mas ele acaba quebrando a cara. Annabelle consegue facilmente derrotá-lo porque ela consegue se comunicar com seus Pokémon sem dar uma ordem verbal. Isso dificulta muito pro Ash antecipar os seus movimentos. Mas ele não fica triste, mas sim muito motivado e começa a treinar muito com seus Pokémons, se conectando com eles e dando autonomia na batalha, e assim que ele consegue ganhar a sua revanche, levando o símbolo de habilidade e também conquistando o coração da Annabelle sem ao menos perceber. E aí temos a volta de um Deoxys. Dessa vez ele acaba fazendo uma aliança muito forte com o Max, usando o Meow para conseguir se comunicar com ele. Ele conta toda a sua história, de onde ele veio, onde ele vive, como ele se sentia solitário, e que ele tinha vindo para a Terra 10 anos atrás para não se sentir mais sozinho. E acontece que o Max e todos meio que queriam convencê-lo de deixar ser capturado, porém esse não era o seu desejo. Ele queria continuar livre e conhecer o mundo todo. Então depois de muita luta contra ele, eles acabam finalmente se entendendo com Deoxys e tudo acaba bem. Depois disso, a Mei vai para seu último concurso, que seria a última chance dela conseguir a sua última fita. Só que dessa vez a Jessie estava participando do concurso e ela estava usando todo o seu jogo sujo e ela poderia para conseguir ganhar. Só que mesmo assim a Mei consegue superar isso, principalmente por conta do Drew que ajuda ela, e ela consegue ganhar sua quinta fita e estava pronta para poder participar do festival. Então o Brock acaba voltando para sua casa e acaba descobrindo que seu Onix tinha evoluído para Steelix, que era muito legal, porém ele estava preocupado com o seu ginásio. Afinal, seus pais tinham saído de viagem, mas era tudo um truque da equipe Rocket. Mas ele percebeu que seu irmão mais novo era muito promissor para liderar aquele ginásio, e assim ele pode seguir tranquilo. Então, indo em direção à pirâmide de batalha, eles acabam caindo no buraco que dava acesso à antiga ruína, e lá eles são salvos pelo Brandon, o cérebro da fronteira mais misterioso e provavelmente o mais poderoso deles. O Ash, então, tentando se provar para o Brandon, vai atrás de uma Pokébola de pedra que supostamente estava presa, um Ru, mas na verdade tratava-se de um espírito maligno que acaba possuindo ele. Então, para libertá-lo, o Brandon desafia ele em uma batalha e diz que se ele perdesse, ele daria todos os seus Pokémons. Ele mostra o quanto ele era poderoso com seu Red Rock, vencendo o Ash e liberando ele da sua possessão, mostrando a imaturidade do Ash, que fez perder que eles poderiam batalhar novamente, só que em outro momento, e se despede com o Ho-Oh aparecendo lá no horizonte. Então nesse meio tempo vai acontecer um grande festival de Johto. Agora, entre nós aqui, eu não assisti todas as 25 temporadas de Pokémon, e agora eu tô reassistindo para fazer os vídeos, mas eu não lembro realmente se o Ho-Oh vai ter um papel importante na vida do Ash. Eu creio que sim, porque ele apareceu na primeira, no começo da primeira, no final da primeira, e tá aparecendo agora de novo. Ele aparece mais vezes. Mas se vocês lembram aí, se ele tem algum papel importante pra história ou pro Ash, escreve aqui pra mim nos comentários, porque realmente, my friends, eu não lembro. Enfim, então nesse meio tempo vai acontecer o grande festival de Johto, onde se encontra novamente com um dos seus rivais e também, lógico, com o Drew.
Dessa vez ele tá bem tenso e nervoso e acaba sendo grosso com ela, só que dessa vez na semifinal ela consegue dar o troco nele, derrotando em batalha. Ele vai lá todo arrependido, dá uma rosa pra ela antes de partir. E por fim ela vai para a final contra a Soledad. Outra batalha muito acirrada e disputada, porém a May acaba perdendo no final. Ela fica muito triste, mas agora eles teriam que ir atrás do Brandon novamente. No meio do caminho, Ash captura um Apple e depois de um tempo finalmente consegue encontrar novamente a pirâmide. E na sua tão esperada revanche, agora sem estar possuído, o Ash acaba novamente perdendo para o Brandon. E ele percebe que precisa treinar muito para conseguir superá-lo. E além disso, desenvolver um método de batalha que seja único dele. Então ele tem bons e nostálgicos momentos voltando para sua casa, ganhando presente dos seus amigos e se reencontrando com seus Pokémons clássicos. Isso foi toda a motivação para ele relaxar, concentrar e treinar da melhor forma possível. Assim ele estava pronto para mais uma revanche contra o Brandon. Só que dessa vez ele usaria o time mais clássico de todos: Charizard, Bulbasauro, Squirtle e Pikachu. Ash, meu amigo, finalmente, cara... E finalmente ele tem uma das batalhas mais legais com toda essa nostalgia. E apesar de perder a primeira batalha com o Charizard, que supostamente era o mais poderoso dele, o Bulbasauro consegue vencer 2 Pokémons e por fim o Pikachu mostra todo o seu potencial que ele tem, conseguindo assim finalmente derrotar o Brandon, conseguindo seu último símbolo da bravura e entrando para o Hall da Fama da Batalha da Fronteira. Além de oferecerem a ele um posto como cérebro da fronteira, porém ele acha que tem muito que aprender ainda e acaba recusando isso. Ash, seus Pokémons clássicos são poderosos, você vai criar do começo ao fim. Cara, quando você joga Pokémon Fire Red, Pokémon Ruby, Pokémon Yellow, o que você joga? Pokémon da nova geração do Nintendo Switch, do caralho 4. Você vai pegar seu Pokémon e vai evoluir até o final da liga. Ash faz isso, você ganha. E a prova tá aqui. Ele teve que trazer os clássicos para ganhar do Brandon. E cara, foi uma puta batalha. Eu acho que muitos fãs de Pokémon que tinham abandonado a série voltou aqui. Foram descobertos que os Pokémon clássicos voltariam. E mano, é uma puta batalha nostálgica. Muito obrigado, Gengar. Enfim, ele decide voltar para a cidade de Pallid, porém no meio do caminho ele decide participar de um concurso junto com a May. E é claro que os dois acabariam sendo finalistas e teriam uma incrível batalha final, em que acabaria incrivelmente em um empate e os dois dividiriam o título de campeão do concurso. E agora a parte mais triste como sempre, a despedida entre os nossos queridos amigos. A May decide que vai continuar participando dos concursos, que deixa seu irmão um pouco triste, mas ele tem que entender isso. O Brock também acaba se despedindo, finalmente o Ash chega na sua cidade natal e se surpreende ao se deparar com seu antigo rival, o Gary. E claro, eles decidem ter uma batalha entre eles e como sempre o Gary acaba ganhando. Mas é muito legal ver os dois estão muito mais amadurecidos e essa derrota acaba motivando na verdade o Ash. No final o Gary diz que existem muitos Pokémons poderosíssimos na região de Sinnoh. E isso acaba se tornando um novo destino do Ash, que novamente decide deixar todos os seus Pokémons para trás. Ele leva só o Pikachu, mas é ridículo, ridículo, Ash. Mano, nenhum treinador Pokémon faz essas merdas que o Ash faz aí. Eu entendo que tem que vender brinquedo. Pokémon é uma das franquias mais... quer dizer, uma não, a franquia mais lucrativa... A franquia mais lucrativa da história. Entendo, tinha que vender Pokémon. Toda temporada tinha que renovar. Todo final de ciclo tinha que renovar. Mas é chato. E você vê que os produtores até eles entendem que quando a audiência tá caindo do Pokémon, sempre foi assim. O que é que eu vou fazer? Pega lá os nostálgicos. Bulbasauro, pega aqui, ó. Bulbasauro, Squirtle, Charizard, traz de volta. Aí a audiência voltava de novo. E eles não entendiam que a gente precisava de uma temporada inteira de novo com os Pokémon clássicos do Ash. Tanto que o Pidgeotto só vai voltar no último episódio. E pra quem não viu ainda como acabou de Pokémon, já fiz um vídeo, clica aqui no card também. Muito obrigado, Gengar. Enfim, eles deixam todos os Pokémon para trás e levam apenas o Pikachu. Só que dessa vez teria um intruso nessa viagem, porque o seu Apple acabou seguindo eles escondido. E claro, não podemos nos esquecer da equipe Rocket. E assim termina a terceira geração de Pokémon, com destino à distante região de Sinnoh, onde todo um mundo completamente diferente e com muitos Pokémons está à espera do Ash.
Então se vocês quiserem que eu continue esse resumaço, já sabe o que tem que fazer, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo muitos comentários pedindo para eu trazer a 4ª geração de Pokémon, porque o resumaço está incrível e eu sei que vocês não vão deixar parar por aqui, né? Tia, lá no TikTok e vem pro YouTube.